Bem, galera, a gente vai começar o Vida de Empreendedor, mais um episódio nosso aqui que a gente vai conhecer os empreendedores reais, fazem parte do meu programa Scaling Up. Mas olha só, isso aqui que vocês estão vendo é o meu escritório aqui em casa. Se você for ver, é a parte mais simples que tem. Tá faltando as câmeras aqui porque a gente levou para o escritório, mas grande parte do tempo eu trabalho aqui, gosto de trabalhar aqui, mas a coisa mais importante é a gente ver como funciona a vida dos empreendedores de verdade. Você tem algumas opções no Brasil, né? O que você pode fazer? Você pode estar na CLT, você pode fazer um concurso público ou você pode ser um profissional liberal. Nenhum desses três vai te deixar rico, isso é fato. Você não vai conseguir ter a casa que você sonhou ou o carro que você sonhou. Você vai conseguir ter, sim, aquele que dá para o seu dinheiro comprar. Agora, os empreendedores, eles sofrem, eles se batem, mas os novos milionários do Brasil, que diga-se de passagem, estou gravando esse vídeo em 2024 e saiu uma notícia que nos próximos 4 anos, nós teremos novos 83 mil novos milionários. E dentre esses, 100% ali são empreendedores. São pessoas que entenderam sobre educação financeira, sobre como abrir seu negócio, gerir seu negócio e como fazer a coisa acontecer. Mas hoje a gente vai conhecer o Matheus e a Jéssica e as histórias deles, do que o Matheus teve que fazer. O Matheus era servidor público, largou o serviço público para poder empreender. E a Jéssica é muito corajosa no ramo da estética. Então, se você quer saber como funciona, fica aqui e vamos que tem muita coisa pela frente. É você ou do papai? Coloca eu. Acho que eu. Comprar uma maquininha de café desse lá pro escritório vai ficar da hora, não vai? Oba! Que moe na hora aqui, ó. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Desculpa a demora. É porque coisa com anestésico a gente não sabe. Aqui. Você tá bem? Dani? Aqui, essa sala velha aqui. Tá. A gente tá com um pequeno detalhe. O ar-condicionado do prédio todo tá indo. Mas não tem problema, a gente sofre junto. Então, galera, a gente tá aqui conhecendo o Matheus, hoje a Jéssica. E a história do Matheus, a gente vai falar da história da Jéssica como empreendedor. Mas olha que engraçado, aqui tem um episódio da história do Matheus. Mas a gente vai inverter. Em vez da gente conhecer a história do Matheus, que é legal pra caramba, ainda mais pra você que estuda pra concurso, já foi servidor e às vezes tá com medo de empreender e fazer uma coisa certa, tá aqui o cara pra fazer. Mas olha só, hoje, cara, você se lascou, sabe por quê? Porque a sua história vai ser uma história adjacente, que a gente vai contar aqui no canal também. Legal. Mas você merece uma entrevista inteira e um podcast pra gente resenhar bastante. Vamos conversar bastante, tem muita Pode coisa ser? pra contar. Então tá, galera, ó, a história é assim. Matheus e a Jéssica, começa um pouquinho. Da onde vocês... Pô, a gente tá falando de Alphaville e Barueri, cara, a gente tá em São Paulo. Mas vocês originalmente empreendem onde? Então, hoje a gente é de Campo Grande, do Rio de Janeiro, né? E a partir daquele pequeno embrião que a gente tinha lá, se expandiu e aí a gente conseguiu anexar em Copacabana. Hoje a gente tá aqui em Alphaville, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A gente tá com 4 clínicas já em processo de atendimento. Legal. E vocês estão operando há quanto tempo? Estamos operando já por volta de 6 anos, 6, 7 anos. Mas olha que interessante, galera. Existe a curva de aprendizado, que eu vou falar muito sobre isso, né? E o boom do empreendedor. Olha que interessante. Quanto tempo você largou o serviço público para acompanhar a Jéssica, que estava operando na clínica? 4 meses. 4 meses. Dava medo no início ou não dava? Muito medo. E o que você sentiu de diferença quando você estava longe, porque você tinha que dividir entre o serviço público e cuidar do seu negócio junto com a Jéssica, e agora que você está 100% com ela? Alavancagem total. A gente consegue ter a percepção de que quando 2 são melhor do que 1. Então a gente conseguiu distribuir as tarefas de uma forma mais organizada e entender o processo de fé e fato de como que acontece. Então hoje eu entro no processo de blindagem da Jéssica na parte burocrática. A gente viu de forma verdadeira o negócio expandir. Então a gente entendeu que não é só sobre uma pessoa dominar tudo, é sobre a gente construir o processo dividindo as tarefas. E justamente nesse ponto a gente consegue entender o lado de cada pessoa. Eu trabalho na parte burocrática, trabalho na parte financeira, consigo entrar com um plano estratégico de crescimento da empresa e a Jéssica na parte operacional, que é o que ela domina. Legal. E assim, galera, existe muita falácia, muita coisa que não é verdade, muita coisa que é real. Então é bom você ouvir um empreendedor real, que vocês vão ver a história inteira, que ela vai ser contada, mas a gente vai fazer o seguinte, vamos ouvir a Jéssica, vamos conhecer a Jéssica? Vamos. A gente tá onde aqui? A gente está em Alphaville, nesse momento, aqui no E escritório. esse prédio aqui, como é que ele funciona? Porque aqui vocês alugam por hora aqui. Perfeito, aqui é uma estrutura de coworking dentro da área médica, né, da área de saúde. E aqui a gente aluga a sala por hora. E então a gente consegue colocar os pacientes de acordo com a demanda. Então a gente estrutura a agenda inteira e vem para cá atender. E é legal que o empreendedorismo fomenta o empreendedorismo. Isso aqui é um negócio. É um negócio. E fica mais econômico para você. Claro, muito infinitamente mais. vezes.
do que pegar um espaço, alugar com toda a estrutura, aluguel, luz, água, toda essa parte burocrática. E vocês alugam aqui quantas vezes por mês? Pelo menos uma vez, que é o que a gente vem aqui fazer o atendimento do pessoal tudo de Alphaville. E é legal que você vê que vem os tabletzinhos com os Os nomes. nomes, bem personalizado. Fica muito bacana, cara. E aqui tá, aí galera, ó, doutora Jéssica Alencar. A gente vai conhecer um pouquinho da história da Jéssica. Ela é da minha mentorada no processo do Scalian. A gente tá junto há quanto tempo? Estamos juntos já há um ano. Um ano junto. Ah, mas você não tem noção como é que eles mudaram, cara. Então vamos lá. Então, ó, eu vou aproveitar. A Tati tá aqui com a gente. Oi. Então, nós vamos conhecer agora o episódio que a gente chama de A História da Jéssica. Aqui minha caneta. Ah, caneta Scalian. Pô, já botou uma mulher beiçuda aqui, né, cara? Então a gente vai conhecer a Jéssica. Hoje, o episódio, você vê, cara, a gente, ó, vai estar aparecendo no card pra vocês, a gente vai indicar aqui embaixo, pra ver como as meninas estão fazendo a diferença, mano. Da Gisele, que vocês vão gostar pra caramba, que a gente foi em Campinas. Você imagina, uma menina administrando uma loja de peça de alternador de carro e aquele negócio dá dinheiro pra caramba. Quem podia imaginar que isso ia acontecer, né? Mas hoje a gente vai conhecer a Jéssica e conhecer a história da Jéssica. Jéssica, obrigado por me receber aqui. E a Tati tá ali, galera, daqui a pouco ela vai fazer o procedimento. Me conta um pouquinho aqui, Jéssica. O que você trabalha? O que você faz? Ó, hoje a minha especialidade é na área de harmonização facial, mas a minha formação de base é em fisioterapia, né? Formei em fisioterapia e aí Deus foi direcionando, fiz as pós-graduações em dermatofuncional, em dermatoestética e hoje a minha área de atuação é a parte de deixar as pessoas mais bonitas, é a harmonização. Tá, e deixa eu te perguntar, quanto tempo você tá com o negócio que você tá atendendo? Atendendo? Então, para poder te explicar isso, eu tenho que te falar o seguinte. Primeiro, eu comecei a minha carreira lá no interior do Ceará, né? Lá de Quixadá, no Ceará. Quando a gente veio pro Rio, em 2016... Então a gente achou a foto aparecendo na época de Quixadá, você tá achando que não era, é verdade? Olha aí, ó. E aí, conta aí pra gente. E aí, vim lá do sertão, né? Deus tinha um plano. Fui pro Rio, conheci esse rapaz, e aí a gente casou, fomos pro Rio. Lá no Rio, eu cheguei na minha visão, sem expectativa nenhuma, porque eu não conhecia nada nem ninguém. Então, no Rio, eu comecei a trabalhar para outras pessoas, né? Comecei a trabalhar com um médico, que era cirurgião plástico, e ele foi também me ajudando a montar algumas coisas ali, me direcionando para cursos. A nossa empresa, entre elas, o CNPJ dela é de 2022. Legal. Então, assim, 2022. Agora deixa eu te perguntar, antes que você fale do Rio, onde você conheceu o Matheus? Nós nos conhecemos em Fortaleza, cara. Em Fortaleza. Pô, aí saiu um carioca pra ir lá em Fortaleza pra conhecer 2020 uma cara. mocinha lá de Quixadá do interior do Ceará para você trazer o Pra cara empreender em Alphaville. para aprender em Alphaville. Não, é essa conexão que a gente tem que mostrar o que o empreendedorismo faz de verdade. Então, a primeira coisa, como é que vocês se conheceram? Em Fortaleza, né? Cara, nós nos À conhecemos. noite. Não, mas o que você foi fazer em Fortaleza? Foi meu primeiro ano na Marinha, cara. Foi meu primeiro ano na Marinha. E foi muito louco porque era um momento, na verdade, quando a gente se conheceu foi no final de semana. A gente tinha uma banda de rock que a gente gostava. Mas você estava servindo lá? Eu tava servindo lá. Foi meu primeiro ano de recrutamento. Então lá a gente morava quartelado durante a semana de segunda a sexta. E durante o final de semana a gente ficava tranquilo pra poder aproveitar a cidade, aproveitar tudo mais. E num show desse eu acabei conhecendo a Jéssica, cara. E a gente... Foi muito engraçado porque a gente se conheceu, cara, no meio de uma roda punk, cara. Essa garota, magrelinha, pequenininha, tava no meio de uma roda punk, eu tava querendo salvar Mas como é que mundo. vocês estavam no meio da roda punk se vocês são crentes? Deixa eu te Então, explicar. Não, é porque eu não fico no meio da... Eu sou crente, eu não fico... Ó, eu sou tatuado, esquisito, crente, eu não fico nesse Então, lugar. naquela época, irmão, a gente não tava na luz, não. Não, o Matheus não Naquela tava. época a gente não tava na luz, entendeu? É, Então, eu tinha ido ver um amigo meu, ele era... Sabe essas pessoas que trabalham no palco? É. Que monta e desmonta? E aí ele tava nesse trabalho e a namorada dele era minha amiga, eu tava com ela. E a gente tava lá na frente porque ela queria estar ali perto dele, né? E eu tava no meio daquela confusão e me chegou o Matheus meio que tentando proteger, porque viu a gente ali, eu e essa minha amiga. E eu olhava pra ele com medo, eu pensei, esse garoto é um skinhead aqui. cabeça raspada. Mas peraí, aqui até eu tô... É por isso que você entrevistar, você sabe os podres nesses momentos. Porque assim, eles são super... Eu sou crente, galera, mas eles são super crentes. Mas eu nunca fui em roda de punk, não. Agora, olha só, pelo contrário, quando eu tava na PM, eu dava um pau nesses punk aí. Deixa eu te perguntar, vocês eram evangélicos e saíram e depois voltaram? Ou vocês... Ele sim. A minha caminhada... Você ainda não era crente ainda? Então, eu tava começando a conhecer o evangelho, porque quando eu conheci o Matheus, tinha acabado de formar. Não, E- tudo bem, você tá desculpada, mas você era crente de criança? Então, meu pai me converteu com 12 anos. Porque eu sou crente de criança, eu não fazia essas coisas. Meu pai me converteu com 12 anos. Só que eu era um meio lá, meio cá.
Entendeu? Aí quando eu fui, só comecei a morar sozinho com 18 anos quando eu fui pra Fortaleza. E ali, mano, foi o caminho da perdição. Então eu posso falar que vocês se conheceram num lugar de não muita luz, mas os dois foram pra luz. Não, claro. Foi exatamente assim. Exatamente Mas foi assim. exatamente assim que aconteceu. Mas foi essa conexão que fez, porque quando a gente se conheceu foi tudo muito rápido. Foi menos de um ano, eu não tinha nenhuma pretensão, não estava nos meus planos de casar, nada disso. Eu já era concursada da prefeitura da minha cidade como fisioterapeuta, eu tinha acabado de assumir a coordenação de uma equipe de NASF, né, que era assim, eu cresci muito rápido lá dentro, e de repente eu conheci o Matheus e a perspectiva era de sair dali. Eu, como assim? Se aqui tá tudo organizado, minha família envolvida na política, eu tinha todo um conforto, cidade de interior, cidade pequena, minha família domina o comércio, ou seja, eu não teria nenhum esforço, mas eu também não ia passar de um patamar, eu ia ser aquela pessoa que ia viver confortável dentro daquele universo, mas Deus tinha algo a mais, né? Quem que ia me tirar de lá? Tinha que acontecer alguma coisa extraordinária, né, pra poder eu sair de lá. E o extraordinário que aconteceu foi quando eu conheci o Matheus. Mas, quando eu conheci ele, mesmo sendo nessa situação, eu falei assim, olha, me dá uma semana que eu vou conversar com o pastor da igreja que eu vou, e a gente vai fazer um propósito, e aí eu vou pedir uma confirmação. E de lá pra cá, o Senhor nos honrou e tem nos honrado até esse momento, porque essa mesa aqui foi uma mesa preparada e revelada. E isso é que ano que a gente tá falando? Isso 2015. 15, Isso 2015. 2015. Aí vocês foram pro Rio quando? 16. 16. 2016. E ela me acompanhou. E aí quando você chegou no Rio, que a gente chamou episódio, a gente vai por episódios pra gente conseguir se situar no tempo. Chegou em 16, você já foi atender? Eu cheguei em 16 e eu fiz um acordo para sair da prefeitura, então eu ainda fiquei 6 meses, mesmo morando no Rio, ainda ligada à prefeitura e recebendo de lá, então eu não cheguei e fui trabalhar. Quando eu comecei a procurar trabalho, já foi bem no final, né, de 2016, Sim. e aí eu não conhecia ninguém, eu não tinha quem me indicasse, eu não tinha absolutamente nada, eu tava totalmente ali começando do zero, e o Matheus ainda, na época da Marinha, viajava, então eu ficava sozinha. Nesse ano especificamente, dos 365 dias do ano, eu fiquei 125 embarcado. Então foi no primeiro ano que a Jéssica precisava de mais auxílio, principalmente emocional, que ela estava num ambiente onde ela não conhecia ninguém. Meus pais, eles moravam relativamente longe, então a gente não tinha auxílio emocional para Jéssica nenhum. Então foi realmente uma batalha muito grande, porque a gente conseguiu ali unir entendimento, né? Porque depois, na nossa vida cristã, a gente vai percebendo que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E a gente vai conseguindo identificar isso ao longo da caminhada. A Jéssica foi uma pessoa extremamente resiliente, muito forte para poder esse primeiro ano. Cara, foi uma batalha muito grande, emocional muito grande. Porque, como ela falou, ela vinha de uma estrutura familiar, de um berço muito grande. Eu já sou avoado, minha família é militar, eu sou militar, eu vivi o tempo inteiro solto, entendeu? Então, eu não tenho apego familiar nenhum. Então, e quando ela veio para cá em 2016, ela se estruturar principalmente na parte profissional foi a grande batalha, porque realmente faltou o apoio que eu queria dar para ela. Realmente naquele momento eu não conseguia auxiliar, mas Deus fez as coisas acontecerem de uma forma maravilhosa. Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar a teoria do pote de biscoito emocional? De vocês só. Então, quando a gente chega agora em 2024, a gente acha que o problema é grande, né? Sim. A gente fala, putz, mano, a gente tem um negócio pra resolver. Tá, tenta pensar que você ficava embarcado 125 dias, ela ficava aqui, não tinha ninguém, não tinha nada certo, não tinha emprego, não tinha perspectiva, não tinha nada. Se a gente pega esse pedaço de dor daquela época passada, a gente vê que as dificuldades de hoje são pequenas. Né? Se você voltasse com a mente que você tá hoje, você resolvia tudo, pô. Tipo, chama curva de aprendizado, né? Tem muita gente que fala, ai, cara, se eu pudesse voltar no tempo. Pô, se você pudesse voltar no tempo, você ia ganhar 6, 7 anos do que você tá fazendo pra você tá 10 anos na frente. As coisas têm que ter paciência, a gente tem que lembrar. Por isso esses momentos de dor, cara, é importante. É um momento que a gente usa pra crescer, né? Hoje eu ouvi cara, foi muito legal, cara. Às vezes eu tiro um tempo pra cabeça pra correr rede social, correr a tela, pra saber o que as pessoas estão fazendo, porque o algoritmo entrega muito bem. Eu vi uma dupla sertaneja, né? Não são nem tão conhecidos assim, mas estão fazendo bastante sucesso. E o cara falou assim, na região deles, né? E o cara falou assim, chegou um momento da minha vida que ele tava do lado da esposa, né? Ele falando que a gente teve que vender eu não tinha dinheiro pra pagar aluguel, e eu tava brigando, pedindo pro cara pra usar o dinheiro do calção pra quitar o aluguel que eu não tinha, eu tava com o aluguel atrasado, e a gente teve que vender um ônibus, que eles eram uma dupla, né? E em 5 anos eles juntaram o dinheiro pra comprar, você conheceu a história, né? Pra comprar o ônibus, e tiveram que vender o ônibus. Aí ele falou, rapaz, eu achei que era o fim, e Deus me explicou que era só o começo. Então essas frases a gente pega e isso são legais pra caramba. E aí, ó, 2016, se liga no ano da linha do tempo. E aí, como é que foi o seu 2017? O meu 2017, eu andando ali próximo da minha casa, passei em frente a um lugar. Primeiro que ainda em 2016, eu acostumada a trabalhar, filha de nordestino, ninguém fica parado. Em 2016, Matheus viajando embarcado, eu em casa,
não tinha o hábito de ficar parada. Comecei a fazer bolo de pote para vender. Fui vender para meus porteiros. Meus porteiros eram meus, como é que fala? Conhecia todo mundo do condomínio, então eles divulgavam. Eu dava um bolo de pote de presente para cada um e aí eles divulgavam, fazia a venda no condomínio. Quando o Matheus chegou de viagem, descobriu que eu tava vendendo bolo de pote. Ué, mas você é formada, mas não sei o que. Eu falei, mas não sei ficar parada. E aí comecei a fazer. Aí quando foi em 2017, eu comecei a trabalhar num salão de beleza, que o salão era salão estética. E nesse salão, eu conheci um médico, que ele era dono de 50% do salão. Ele era um cirurgião plástico lá do Rio. E esse médico foi uma das pessoas que Deus colocou no meu caminho, que me auxiliou muito, porque ele começou a me levar, como eu sou fisioterapeuta, eu fazia muito pós-operatório e fazia muito atendimento de auxiliar ele dentro das cirurgias plásticas. E ele era super conhecido lá na região. E aí ele começou a me conectar com pessoas. Até hoje, eu atendo pacientes. Alguns pacientes meus top 10 são dessa época que me acompanham desde 2017. Para onde eu vou, esses meus pacientes continuam me acompanhando, fidelizaram. Mas nessa época você não fazia harmonização facial ainda? Ainda não fazia. Nessa época eu trabalhava com a parte de estética tradicional, né? A parte de limpeza de pele, peelings, e trabalhava com pós-operatório. Comecei mesmo assim a parte da harmonização depois dessa pós-graduação que eu fiz em 2017 e 2018. Mas na verdade eu acho que nessa época nem explodia tanto, explodia? Não. Não explodia, tipo, quando você olha as imagens, vídeos e fotos de 2017, as mulheres ainda eram normais. Não tinha essas beisolonas, porque o pessoal tem errado pra caramba. Tipo, isso aqui, você sabe o que eu tava falando sobre harmonização? E a gente gosta muito quando a gente vive profissionais como você fazerem os procedimentos, porque tem muita gente fazendo lenhada. Toda hora sai alguém. Cara, tem gente morrendo por causa de... Não, e pior, não é só a boca, não é só os traços que ficam diferenciados. Tem gente morrendo com esse troço. Tem gente fazendo, aplicando... Eu vi a galera aplicando fenol. Não ficou famoso? Ficou. Um caso muito A gente até fez uma explicação, porque tu imagina, meus pacientes começaram a chegar desesperados, porque falava assim, vai fazer peeling, mas é aquele que o moço morreu, e aí a gente tem que ser muito pautado em cientificidade, tem que ser muito pautado. Graças a Deus, assim, quando Deus, ele preparou o caminho, ele preparou de uma forma extraordinária. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a me destacar. E aí as marcas que fabricam esses produtos começaram a me convidar para palestrar nos congressos de estética para dar aula sobre esses procedimentos. Aí teve a pandemia, tudo ficou fechado, 2020 não teve congresso, mas foi o ano que a gente mais cresceu. Eu saí de uma sala comercial dentro de um prédio para uma casa com 5 salas dentro da pandemia, e aí a gente explodiu com curso e tudo mais, e na época eu tinha uma sócia. Nessa época eu comecei a ser convidada, então 2021, 2022, 2023, todos a gente palestrou nos maiores congressos de estética. Estética em SP, Estética em Rio, Estética. Os maiores congressos a gente estava palestrando, falando sobre parte de harmonização, injetáveis, tudo dessa parte de estética avançada. E olha que legal, galera. A gente vai agora para um episódio muito bacana, né? Como vocês chegaram até mim, né? Porque uma história vai se conciliando na outra, né? A gente não é muito diferente, a gente é bem conhecido na web. Mano, eu fui o chamado First Mover Advantage, né? O primeiro a chegar, o primeiro a ter diferencial competitivo. Eu já fazia concurso público na internet em 2009. E quando foi 2022 para 2023, eu e a Tati resolvemos romper. As empresas, elas nascem, crescem e você vende a empresa, normal. A gente não fica vinculado, né? Existe uma cultura muito grande aqui no Brasil ainda, mas é um negócio, empreender é um negócio profissional. E em 2023, a gente resolveu, logo no início de 2023, a gente resolveu fazer o novo e a gente veio aqui para Alphaville, por isso que a gente está em São Paulo, e entre todos os projetos a gente abriu a mentoria, que é a mentoria Scaling Up. A grande pergunta é, como é que vocês chegaram, cara? Porque, lógico, a gente faz as campanhas, a gente estava trazendo, e vocês entraram no projeto piloto lá atrás, que eu estava pegando, escolhendo as pessoas a dedo, você pode ver que todo mundo que entrou ficou, eu estou escolhendo as pessoas a dedo para trazer, e as pessoas que tinham potencial. Eu identifiquei potencial no momento 2 em vocês, e tem uma coisa que vocês perceberam, mas vocês não viram o que eu fiz no início. Vocês foram aquela leva que eu tive sem filtro, sabe? Sendo o Evandro de antes, olha, você tem que fazer isso aqui, vai dar certo, não vai dar certo fazer isso aí, larga o serviço público, vai cuidar dela. Foi muito sem filtro com vocês para medir mesmo o nível de capacidade de proatividade, de objetivos em mente que vocês têm. Como é que vocês chegaram lá? Porque eu lembro que estava você e a Jéssica, quando a gente fez o diagnóstico, vocês estavam ainda bem encolhidinhos. Hoje não, hoje vocês estão bem imponentes, vocês saíram da bolha, vocês saíram da casinha, vocês têm 10 vezes menos medos. A gente tem anseios, mas os medos diminuíram muito, vocês estão mais corajosos para empreender. Como é que foi o episódio de vocês chegarem? Quem achou? Qual dos dois? Fui eu.
Mateus. Fui eu porque a gente tava entrando numa... A gente tava vendo que o filho tava começando a ficar rebelde. Como é que é isso? A gente viu o crescimento exponencial da clínica, a gente via as coisas acontecendo. A gente fala que a gente viu um filho rebelde, né? Então a gente viu que as coisas estavam crescendo, as coisas estavam acontecendo. E eu já tinha um conhecimento na parte de gestão e comecei a desenvolver ali algumas coisas que eu já tinha na parte teórica. Porém, a gente percebeu que não era só aquilo, né? O dinheiro estava começando a entrar e a gente estava começando a se assustar um pouco porque as coisas precisavam tomar um novo rumo e a gente não sabia para onde o que fazer. Até que um amigo meu falou assim, pô, cara, por que você não procura mentoria? Eu falei, cara, esse negócio aí é uma furada, cara. Não vou nisso não, cara. Eu vou caçar a informação e vou dar um jeito. E aí eu fui alcançado por um anúncio do Evandro. Aí eu falei, cara, Evandro, cara, pô, faz tempo que eu não vejo Evandro. Mas, pô, Evandro tá diferente. Vou colocar aqui, vou ver o que vai rolar. Não, que vamos entrar em contato com você e tal. Eu falei, você é mó papagaiado, uma furada. Aí beleza, coloquei, me cadastrei e esqueci do assunto. Um belo dia, a Amanda entrou em contato comigo. Do mais, a gente gostou muito da sua história, que a gente tinha que escrever uma história um pouco do negócio. E o Evandro quer conversar com você. Eu falei, isso aí deve ser uma live lá, que deve rolar 1 milhão de pessoas, tudo igual. E aí quando a gente rolou a reunião e tava o Evandro lá conversando com a gente, me espantei, mas tentei manter a calma, tentei manter a sobriedade. Mas a partir daquele momento, o Evandro ele realmente trouxe pequenas soluções de coisas que a gente já tinha, curiosidade para saber como solucionar, e aí o Evandro conseguiu trazer pra gente ali um pequeno diagnóstico, né, do que estava acontecendo. E a partir dali, irmão, foi Deus, porque as situações corroboraram para que a gente conseguisse chegar até aqui. E foi o que você falou, cara. O medo, de alguma forma, ele vai tentar nos abater, mas naquele momento a gente tinha entendimento claro para onde a gente queria ir. Então a gente conseguiu dar o primeiro passo, que é o primeiro passo da coragem, né? Então a gente conseguiu expandir e romper a partir do momento que a gente conseguiu vir na primeira imersão, que foi aqui em Alphaville. A primeira imersão foi, assim, o divisor de águas, cara. O divisor de águas porque realmente ali a gente conseguiu ver de feio fato para onde a gente tinha que ir. E a mentoria foi só o auxílio ali, os auxílios dos aparos das arestas. O conhecimento ele vai vindo de uma pessoa que realmente já tem, de você no caso, que já tem a experiência de como dominar esses pequenos detalhes, os pequenos problemas do empreendedor. E aí, cara, a gente se tornou o que a gente é hoje. E, Jéssica, como é que foi... Ele tava falando da imersão, né? Como é que foi a primeira vez? Assusta, né? Quando você vem pra São Paulo, você vê todo mundo ali. Nossa, quando você vem, a gente vive como o Matheus falou, numa bolha, e a sensação é essa, a bolha estourou. E quando você traz esse seu know-how, você traz essa sua experiência, e a gente vê assim, é possível, né? Porque pegar, sinceramente, assim, como o Matheus falou, essa questão de ter muitas mentorias no mercado e tudo mais, você vê pessoas que parece que foi mágica que a pessoa chegou lá. E Evandro, você consegue trazer técnicas, você consegue trazer assim, é real, eu sou uma pessoa real, é possível, existe técnica, existe trabalho, existe experiência, e aí quando eu cheguei foi exatamente esse impacto. Eu vi alguém real que fez o negócio funcionar, que sabe fazer o negócio funcionar e que sabe ensinar, porque tem gente que sabe, mas não sabe ensinar. E aí foi esse impacto, tipo, bom, esse mundo existe e agora a gente tá acessando ele. E você sabe o que é legal, cara? Essa semana eu tava falando com um amigo meu aqui de São Paulo, ele é grande, tá? O cara, ele tem uma empresa já há bastante tempo e ele tem um faturamento bom, uns 20 milhões por ano o faturamento dele. E aí, ano passado eu conversei com ele e falei, cara, o que a gente passa? Por eu ter passado pelo processo, é como eu uso muito a metáfora dos elefantes. Na verdade não é metáfora porque é verdade, né? Quando você pega as matriarcas dos elefantes na África, como é que você me explica como é que a matriarca que está na frente atravessa toda a savana toda e sabe ponto a ponto, e ainda sabe encaminhar o bando de um lado para o outro, onde tem os checkpoints de água. Se ela errar o checkpoint de água, ela mata o bando. Só que aquilo é experiência. Se você coloca uma mais jovem, geralmente é o que acontece, mata o bando inteiro, né? E isso é lei darwiniana, que é as espécies que se adaptam e mostra experiência. E é a mesma coisa que acontece com a gente. O empreendedor ele tem uma sequência de experiência. Ou você pode sair caindo no buraco, ou eu posso te avisar. Com ele foi interessante, cara. Ano passado a gente estava trocando ideia. E você até conhece. Eu falei, cara, olha só. Não se enfia do jeito que você está enfiando numa obra faraônica de casa. Desse jeito que você está entrando, mais uma obra de empresa, porque eu vou te fazer uma conta. A casa que você está querendo fazer vai custar uns 8 milhões de construção. A sua empresa, olhando os números, que eu estou te ajudando a olhar os números, isso aqui sobra mais ou menos 3 milhões de lucro líquido, que dá uns 15% no ano. A obra fica a ponto em 18 meses. Vai gastar, você botou 8, vai gastar 10. Se te sobra 3 na empresa, aqui é 18 meses, é 3 anos para sobrar 9. Aqui você vai gastar em 18, 10. Faz essa conta e vê se a sua empresa vai conseguir segurar isso aí. Então, não segura, é muita grana, beleza, é legal, mas
tem que dar uma respirada com esses afãs e fazer o seguinte, espera o tempo correto de fazer. A gente não fala que tem o tempo de Deus? Sim. O tempo de Deus, ele determina o tempo dos homens. Os homens, às vezes, querem avançar o tempo de Deus. Sim. Calma, tem que ter paciência pra crescer. Então, aí ele me mandou mensagem esse dia e falou, rapaz, você tinha razão. Eu falei, eu sei, o que eu faço? Eu falei, agora a gente faz igual faz com o carro, a gente freia, a gente olha pros números. E uma das coisas que eu ensinei vocês a fazerem é olhar pros números, número não mente. Isso. Como é que foi a disruptura de vocês, assim, de aprender a olhar para os números? Vocês já olhavam, mas olhar mais tecnicamente para o número pessoal e separar e descobrir que a empresa, porque é uma das mantras nossas, né, aqui nos Calinhap, meu sempre foi, empresa tá vivo, por isso é uma ficção jurídica, mas por isso que o nome é pessoa, você já viu? Pessoa jurídica, tá viva, pô. Ela tem um ecossistema funcionando. O coração da empresa são as pessoas, o cérebro da pessoa são as pessoas, o corpo da empresa é o local onde ela está estacionada. Existe uma ficção jurídica. Se você matar a empresa, você mata tudo. A regra é, como é que foi vocês dividirem isso? Porque vocês são empreendedores, você veio de profissional liberal, esse é o nome, para empreendedora, para empresária. Como é que foi separar essa vida financeira da empresa, financeira pessoal de vocês? Essa parte foi o Matheus, né? Mas pra mim foi doloroso, né? Porque como a gente vem dessa prestação de serviço, a gente quer o quê? Eu trabalhei, quero ver o dinheiro. Ele é meu, não trabalhei. Aí ele, né, foi... Não, isso aqui é uma coisa, CPF é uma coisa... A imersão, nossa, fez assim na minha mente, ó. Foi desafiador, essa é a palavra. Foi desafiador, mas fez toda a diferença. O maior feridor são os frutos, né? Que é o que a gente tem visto hoje, que é o crescimento. E como é que foi, Matheus? Assim, porque você tem dois problemas, né? Separar convencendo a mentalidade e separar a empresária esposa. Pois é. Foi uma guerra, irmão. Foi uma guerra porque no início a gente via uma oscilação financeira muito grande. Na época eu ainda estava na Marinha, então eu tinha um salário fixo, um piso salarial mensal. Dentro daquela estrutura, a gente conseguia desenvolver uma condição financeira estável. Mas eu comecei a perceber que tinha uma oscilação muito grande. Tinha mês que era maravilhoso e tinha mês que não era tão maravilhoso assim. E a partir do momento que a gente via que o mês era maravilhoso, a gente assumia uma vida social de uma vida maravilhosa, de uma ação de salário maravilhoso. No mês seguinte, a conta não batia. Falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Sendo a minha esposa, como é que eu vou trabalhar o lado teórico, com o lado prático, o lado emocional, sendo esposa, sendo empreendedora, eu sendo funcionário público, como é que eu vou lidar com todo esse manejo? E a partir dali a gente começou a entender o processo do que é verdadeiramente um prolabore. A gente conseguiu separar, né, o joio do trigo. Ó, cara, isso aqui é o que a gente consegue viver, isso aqui a gente consegue sustentar a nossa vida sem ferir a empresa. Então o restante do que a gente vai fazer é caixa. Aí depois da gente dividir o que é prolabore e o que é caixa, a gente consegue determinar onde a gente vai investir o caixa. A gente vai segurar, a gente vai reinvestir, a gente vai fazer o quê? Mas primeiramente a gente teve que separar o que é prolabore do que é caixa. Olha que interessante. A Tati, assim, ela acompanha tudo comigo, a Tati é muito concentrada, mas ela não dá muita trela pra essas coisas, né? A gente sabe, né? Ela não dá muita trela. E eu faço projeção pra Tati direto. Falei, putz, olha que maneiro. Falei, não, Evandro, tem as empresas, só que eu não... terminantemente proibido. Você já me conhece, sabe como é que eu sou? Todo mundo tem que ter caixa. Então, todo lugar onde você encosta a mão em mim, tem caixa. Na física, tem muito caixa. Eu tava falando com a Tati. Falei, Tati, olha o tamanho do caixa. A gente chama de efeito São Paulo, tá? Depois de 2009, Matheus, eu fui evoluindo e o meu patrimônio foi evoluindo de acordo com meus ganhos, sempre muito reservado. Porque eu sei que quando a gente quer dar uma alavancada na empresa, coloca muita grana. Eu tava até lembrando pra ela acho que foi em 2020 ou 21, que eu coloquei 17 milhões numa talagada só. 21. Coloquei 17 milhões na companhia. Vamos acelerar o negócio? Vamos. Então, pum. Dá um turbo. Mas é turbo na galinha de ovos de ouro. Ou seja, você tá turbinando, tá dando ração pra uma galinha que botou ovo de ouro. Né? Aí é um negócio completamente diferente. E eu sou um cara muito arrecatado pra muita coisa. Você vê, a gente tá num parto de porco-espinho lá, lateral pra comprar um carro. A gente vai comprar uma Land Rover. É um valor agregado grande, é carro de $1 milhão, mas o que acontece? Pensa, respira, faz. Não é porque você tem o dinheiro que você tem que torrar. Por quê? Isso é relativo à vida pessoal. A vida pessoal, por mais que você tenha muito dinheiro, você tem que ter controle, porque o dinheiro não tem respeito de você. Você está em Provérbios, pô. Ganha aqui, gasta aqui, invista a longo prazo. Não pegue dinheiro emprestado que vira escravo, não empresta que vira amo. Pô, o negócio tá lá, é só seguir o passo a passo. Sim. E aí, resultado, eu tava mostrando para ela, caixa nas empresas, caixa na física, caixa na física da Yasmin, da minha filha, caixa na física da Tati, tudo tem caixa para todo lado, um monte de CNPJ, todo mundo com caixa,
Porque o princípio desde sempre foi caixa. Dorme melhor, respira melhor, toma melhores decisões e a coisa funciona. Só que vocês estão no início do processo de conscientização. Deixa eu fazer uma pergunta bem sincera para vocês dois. Vocês já tentaram conversar com outros empreendedores e levar essa cultura de empresa ter que ter caixa? Nossa. Ixi, aí as pessoas ficam assim, acham que a gente tá falando Nossa. coisa nada a ver, entendeu? Parece que a gente veio realmente de um tubo de informação que as pessoas parece que nunca vão acessar. Eu tenho um amigo, inclusive, que ele tem uma autopeça, desculpa, ele tem uma oficina elétrica automotiva. E nesses dias eu olhei, pô, cara, queria pedir um auxílio seu e tal, tá vendo que você tá gerenciando algumas coisas aí. Pô, cara, tu me dá um auxílio nisso aqui? Eu falei, cara, então, como é que é a tua vida hoje financeira? Exatamente, foi a mesma pergunta. Como é que é a tua vida financeira hoje relacionada ao seu CNPJ? Ele, pô, cara, o que eu pego aqui eu gasto. Eu falei, cara, então vamos lá. Não é assim que funciona. Ele, mas como é que não é assim que funciona? Ele, não, cara. Então, aí pra poder realmente trazer essa informação do que é dividir pessoa física da pessoa jurídica, mostrar para eles o que traz, como é que é o crescimento exponencial, tanto da vida financeira pessoal quanto da vida financeira PJ, cara, é difícil, é difícil. A maioria dos empreendedores hoje não tem consciência financeira. A verdade é essa. Eles podem dizer que tem maturidade financeira porque vê muito dinheiro, mas não tem consciência financeira de separação, de separar o que é PJ do que é físico. E a gente vê muitas pessoas hoje desembolando, pagando coisa física na PJ, às vezes PJ na física, e não consegue entender ali o que é entrelaçar e o que é separar. Então hoje, quando a gente vai conversando, a gente vê que tem muito embolo. Às vezes a gente, cara, pô, peraí, isso é um café, a gente tem que sentar, conversar, liberar tudo, expandir tudo, fazer um brainstorm para poder entender o que está funcionando, para poder tentar te ajudar. E aí a gente consegue entender, pô, cara, ó, tua vida financeira é essa, tua vida pessoal e PJ é essa. O que você consegue viver é isso, o que você precisa para poder investir em caixa é isso aqui. Então separa. E aí a gente consegue dar uma pequena mentoria para essas pessoas. Não, mas o grande macete desse processo nosso é que vocês já estão na fase de mentorar as outras pessoas. O que é mentoria? É quando você avança, sabe mais do que outra pessoa e já evita o primeiro tranco dela. Eu costumo dizer que eu tô ficando cada vez mais inacessível, porque cada vez não tem mais espaço. A mentoria individual mesmo não tem mais vaga. Não tem mais como colocar a gente, pelo menos esse ano. Eu tenho que esperar um sair para colocar o outro. E a gente tem a coletiva, a gente tem todos os arcabouços ali, mas a base de tudo é o financeiro, porque sem financeiro você não faz nada. Para explicar, porque as pessoas têm uma grande dificuldade de entender sobre grana. Eu explico da empresa para pessoa física, eu explico a teoria da galinha dos ovos de ouro. A empresa, assim, quando ela começa dando pouco dinheiro, mas você vê que ela tá reagindo mês a mês. Só que o que você faz? Você não quer fazer a sua evolução do patrimônio na física na mesma evolução do patrimônio da empresa. Então você quer ser rico antes da empresa ser rica. Você quebra a empresa e você se lasca. Por isso que ano passado, 2 milhões, olha só o nome, 2 milhões de empreendedores igual vocês deixaram de existir, se arrebentaram tributariamente, se arrebentaram fiscalmente, se arrebentaram nas contas da pessoa jurídica em empréstimos, em cartão de crédito, em cheque especial, e se arrebentou na física. Por quê? Por conta de falta de controle. E deixa eu perguntar, nessa nova saga que vocês resolveram ser organizados, vocês começaram a reparar nas outras pessoas que parece que tá todo mundo errado? Você fala, cara, tem algum problema que ninguém faz isso? Sim, muito. E assim, às vezes fica até difícil conversar com algumas pessoas, porque as pessoas têm ainda uma outra forma de pensar que até bem pouco tempo atrás a gente tinha também. Então a gente fica com essa sensação, tipo assim, eu tô vendo, não é possível que essa pessoa não tá vendo. E a gente fica querendo que as pessoas entendam um pouco também, porque fica até assim um pouco... A gente quer ajudar, né? Ainda mais quando são pessoas próximas. E às vezes é difícil conversar, porque as pessoas acham que a gente está viajando, e não é. É isso aqui que tá certo. Mas é por isso que dá o destaque. O que a gente diz destaque é quando a gente desgruda do todo. Isso. Por isso é que a gente fala que o 1% que desgruda do todo. Agora, deixa eu te perguntar, tem um episódio da vida de vocês que foi legal, que a gente queria ouvir. Galera, esse episódio é legal. Por que esse episódio é bacana? Porque é um episódio de coragem e decisão, que nem todo mundo tem coragem de tomar. Eu fiz uma pergunta pro Matheus ali fora, que foi o seguinte, o Matheus era da Marinha. Eu quero saber de vocês o seguinte, como foi a decisão em casal para ele sair, para acompanhar a Jéssica? Porque eu era o chato, né? O que eu falava? Eu sempre acho que a Jéssica não pode... A Jéssica é artista do lugar. Tem muito essa característica, tá? Eu já fui assim. Eu trabalhei em empresas que eu sozinho movimentava milhões. De tanto ser massacrado pelo sistema lá dentro, que devia te proteger, você sai. Ah, quer saber? Eu vou sair para fazer outra coisa. Ou então você desiste do negócio e quando você sai, você faz outro lugar. Tem que ter, né? O ímpio, o orgulho e a soberba precede a ruína.
Então a gente já sabe como funciona. Cada um a gente tem a nossa base de funcionamento, mas eu vou falar para o Matheus do céu, pega a Jéssica e bota a Jéssica para trabalhar e deixa ela tranquila trabalhando e segura a retaguarda, que chama, a retaguarda nossa chama gestão. É tanto gestão financeira quanto a gestão operacional da companhia, que isso é pesado, tem que ter alguém muito bom para fazer. Como é que foi essa decisão de resolver? Um dos dois pode começar. Como é que foi a decisão de falar assim, vou sair? Então, de alguma forma, as Forças Armadas elas tentam te travar num crescimento pessoal. E aí a gente já estava sofrendo algumas retaliações internas e a gente já começava a perceber que as pessoas, que tudo que estava acontecendo já não corroborava com o meu crescimento profissional dentro da Marinha. E a gente estava começando a alavancar, eu estava dando como pequenas opiniões na estrutura do que estava acontecendo dentro da clínica, a gente já via que essas pequenas opiniões rendiam pequenos frutos e a gente começou a ter um entendimento um pequeno nuance de que precisaria... se tivesse mais acompanhamento de tempo, as coisas renderiam muito mais. E eu estava nesse processo dividido entre a Marinha e a clínica. E de lá para cá, Deus, na verdade, antes mesmo de eu te conhecer, Evandro, a gente entrar nesse processo junto da mentoria, Deus já tinha falado comigo sobre eu seguir nesse projeto com a Jéssica, porque a gente entendeu que aquilo ali, além da gente auxiliar pessoas, aquilo ali é um ministério, né? Então a gente entendeu que aquilo ali realmente é um processo que a gente está cuidando de pessoas, de vidas. E a partir daquele momento a gente fica meio titubioso, porque entra no processo do medo, a gente entra no abismo do medo de querer largar relativamente algo que está seguro para poder viver uma coisa diferente, que você tem que colocar realmente a mão na massa para fazer acontecer. Eu me mantive quieto, não expus isso a Jéssica, e logo em seguida a gente conheceu você e que naquele momento já foi só uma testificação daquilo que precisava ser executado. Só que a gente estava esperando realmente uma brecha, uma janela de tempo para poder a gente conseguir fazer da maneira certa. Só que essa janela, cara, não apareceu. E a gente ficou naquele nuance, Matheus vai, mete o pé, acontece, vambora. E a Jéssica, eu falei, Jéssica, é agora, tem que ser. Falei, cara, se abrir essa janela de tempo, a gente vai. E o tempo inteiro, Jéssica, calma, vamos ser prudentes, vamos fazer com cautela, vamos esperar o tempo certo. Até que surgiu uma janela, Evandro, dentro da Marinha, inoportuna, onde só eu e mais uma pessoa conseguimos resolver a nossa baixa fora do tempo necessário. Eu falei, cara, é de Deus, tem que ser agora. E aí eu falei com a Jéssica falou, cara, se a gente consegue fazer isso saindo pela porta da frente, sem nenhum problema, sem nenhuma desavença, cara, é agora. E a partir desse momento foi que a gente conseguiu viver um rompimento. A gente conseguiu ter clareza de entendimento mesmo, uma opinião conjunta, não teve nenhuma desatenção, não vai fazer isso, não sei o quê, não. A gente foi maduro o suficiente para colocar as coisas no papéis, entender que naquele momento as coisas iam descer um pouco nossa qualidade de vida, porque, querendo ou não, a Marinha ela estabelece um financeiro que dá um plus, e a gente precisou entender que a gente precisava diminuir nossa qualidade de vida para alavancar a nossa vida financeira dentro da empresa. A nossa vida financeira na empresa ela alavancou mediante a gente ter a condição de entendimento como casal, como uma só pessoa, entendimento de que, cara, não, a gente precisa viver isso, para que outras coisas continuem acontecendo. Então acho que a gente foi bem maduro nesse ponto, a gente foi bem conciso na opinião, não teve divergência, foi... Eu costumo dizer assim, uma das características mais fortes do empreendedor é assumir riscos e tomar o tranco, né? Para quem é cristão, se tiver um entendimento correto, fica muito mais fácil quando você pega modelos de quem passou por lá, né? Você pega José do Egito. Sim. José pegou os 7 anos mais escassez, né? E conseguiu crescer e conseguiu produzir. Ele conseguiu fazer, ele pegou um período de ruim, um período de bonança e conseguiu multiplicar. Quando você pega Moisés, 40 anos no deserto, né? Eu tava explicando pro pessoal, trazendo um pouquinho da palavra, mas de uma forma mais didática, né? Isso. Moisés ficou 40 anos, no 11º mês do ano 40, no primeiro dia foi que ele fez os 3 sermões de Deuteronômios lá, que tem toda a estrutura. E uma das coisas que eles falavam é coragem, explicou ao povo, passou pelo deserto, o povo de Israel, que efetivamente o deserto faz parte, edifica. Olha só, Jó é resiliência que Jó nos ensinou na Bíblia. Isso. Então, todo mundo quer crescer, mas ninguém quer passar pelo deserto. Então, a gente tem que ser jogado um pouquinho no deserto, a gente tem que ser testado, porque filhos de rico, herdeiros poderosos, que ganham muito dinheiro. Eu estava usando até o exemplo, nada contra o cara, Davi do Big Brother é um grande exemplo. O que tem a ver filho de herdeiro com Davi do Big Brother? Tem tudo a ver. Não preparado para ter uma quantidade de dinheiro suficiente, não preparado pela vida, e esses caras não passaram corretamente pelo deserto para poder se apropriar da fortuna. A verdade é essa. Ou seja, vão destruir tudo em curto espaço de tempo. Vocês tiveram que ir no solo, passar pelo deserto, sofrer, ralar, o sol pegar no lombo, dá medo, acorda de manhã, não passa uma agulha, você fala, cara, vai dar bosta esse troço, e com o tempo você vai na curva de aprendizado, vai vendo, cara, Deus fez certinho, jogou a gente lá embaixo, a promessa que foi feita lá atrás, confia em mim, segue firme, vai dar certo, mas você primeiro precisa
precisa se testar. Exatamente. E me conta aqui, o momento rompeu, saiu da Marinha. Do momento que você saiu da Marinha, são 4 meses que você saiu, que você está dedicado ao negócio. O que impactou no negócio tendo o Matheus 100% do tempo dedicado aqui? Poxa, fez toda a diferença, porque assim, antes do Matheus vir e assumir, né, ficar ali comigo, fazer essa retaguarda, essa proteção, eu fazia tudo. Vê só como que uma única pessoa gerencia, atende, estuda, palestra. Era uma sobrecarga, né, porque era Deus que sustentava mesmo, porque ele sabia que naquele momento era necessário. Quando ele veio, foi um alívio. Melhorou a nossa estrutura, os nossos processos de dentro da empresa, tudo ficou mais organizado. Assim, até a nossa equipe, tudo mudou. Os atendimentos, porque eu fiquei mais livre, com mais tempo para ter criatividade, com mais tempo para poder estudar, para poder avançar mais ainda nas técnicas. Foi assim, o que faltava mesmo, só que eu não sabia que faltava. Mas eu descobri quando ele chegou que realmente era necessário. Você quer ver um detalhe importante? Vocês estão aqui em São Paulo atendendo aqui. Quem fez a conexão aqui, quem paga, quem negocia, quem vem aqui? Sou eu. Matheus. Vocês vêm de carro? Vendo de carro. Quem vem dirigindo? Sou eu. Matheus. Quem segura os trancos do operacional o dia Sou inteiro? Você nem vê, a única coisa que você está fazendo é vir e atender, não é? As pessoas perguntam pra mim por que eu faço, como é que eu consigo fazer palestra, imersão. Pô, eu tenho negócio em tudo quanto é lugar, administrar as empresas, fazer tudo, porque a retaguarda tá pronta. Eu nem vejo, eu fui pra Campinas palestrar, quando eu vi, eu cheguei em Campinas, na volta eu dormi, e quando eu cheguei tava em casa. Mas tem sempre um time trabalhando na retaguarda, por isso que você vê as divisões de tarefas que são importantes. Deixa eu te fazer uma pergunta que os empreendedores têm muita curiosidade, todo mundo aqui quer abrir o seu negócio. Cara, eu já sei a cara que vocês vão fazer, mas vamos explicar da forma mais didática. Como é gerenciar outras pessoas e crescer times da forma que... Porque o Matheus é muito criterioso, né? O Matheus, eu conheço, o jeitão do Matheus é igual ao meu. Tipo, a gente sempre acha que é um erro, tá? A gente sempre acha que todo mundo tem que ter a mesma dedicação com a gente, o mesmo comprometimento com a gente, e todo mundo tem a mesma cabeça que a gente, porque nós fomos militares, a gente não tem tempo ruim, só que aqui é iniciativa privada. Como é que tá sendo esse processo de vocês terem que selecionar pessoas, ver o futuro, porque a gente não vai crescer sem gente ao redor, a gente precisa das pessoas. Como é que tá sendo esse processo de adaptação? Então, realmente lidar com é como você falou, né? Quando você é militar, você lida de uma forma mais autocrática, né? Então, você manda, a pessoa obedece, e se você não obedece, existe vamos supor ali, uma punição. Na iniciativa privada é completamente diferente, né? Você não pode tomar uma posição autocrática, você não pode ser uma pessoa que é mandona. Você tem que literalmente conquistar aquela pessoa e fazer aquela pessoa sonhar com você o seu sonho, porque é difícil. Não lidar com pessoas é um processo realmente doloroso, porque você muitas das vezes não tem que lidar com outra pessoa, você tem que lidar com você mesmo. Então você se autopoliciar na forma que você lidera, né, aqui é a grande sacada, é a grande dinâmica. Então o processo ele não é só sobre gerenciar pessoas, é como que você evolui como um verdadeiro líder. Mostrar para as outras pessoas que aquilo ali é um ambiente de crescimento e que aquela pessoa ela tem que estar disposta a ver o futuro da empresa junto com você. Então hoje a gente consegue estruturar essas pessoas, mostrar para elas a mentalidade correta e a visão do que a empresa precisa. O autoconhecimento, na verdade, sobre liderança e gerenciar essas pessoas, ela é contínua, ela tem que ser o tempo inteiro. A Jéssica, ela é a visão da empresa e a gente tem que mostrar para essas pessoas e colocar pessoas que são voltadas para a imagem dela. Não faz sentido eu colocar uma pessoa voltada para a imagem do Matheus. Não vai ter condição de eu colocar, por exemplo, uma social media que não tenha uma estrutura e uma persona que tenha a mesma fala dela carinhosa, que tenha o mesmo atendimento dela carinhoso. Não faz sentido eu colocar uma secretária que tenha um atendimento não tão carinhoso como a Jéssica atende as pessoas de forma carinhosa. O jeitinho da Jéssica é completamente diferente do jeitão do Matheus. Então eu preciso o tempo inteiro ter pessoas que são do jeitinho da Jéssica. Mas, de forma geral, é a questão do conhecimento mesmo. É buscar o autoconhecimento para poder gerenciar e liderar essas pessoas. Sabe como é o nome disso? É cultura. A galera não entende muito isso. Os donos, né? Hoje, depois de 2016, eu sei que parece que está destoando do assunto, mas não está não. Muita regra progressista, muita regra de que as pessoas... elas entram dentro da corporação e elas têm a capacidade de mudar a empresa. Não tem, cara. A empresa é a filosofia do dono. Quem assume o risco, quem assume a probabilidade da merda, quem coloca o seu patrimônio em risco é sempre o dono. É o dono da empresa. Eu não concordo e eu quero que a empresa seja do meu jeito. Pede para ir embora e abre uma empresa e coloca a cultura da empresa. Então, colocar a cultura onde a empresa é homem e mulher casados tem que ser uma cultura bipartido, tem que ser uma cultura feita a duas mãos, né? Da forma carinhosa da Jéssica, que eu conheço, mas tem que ter o pedaço do Matheus. É por isso que é super interessante. Quando você olha uma empresa igual a de vocês, vai ter as pessoas
intimamente ligada a Jéssica, que vai ter a cultura da Jéssica. Olha que interessante. Mas vai ter pessoas ligadas a você na operação, que são pessoas dinâmicas, que não pode, sabe, a pessoa não pode ser muito carinhosa com coisa que a gente faz eventos e às vezes você vai lidar com outro tipo de pessoa, você vai lidar com outro tipo de situação que merece um enfrentamento diferente dos ecossistemas. Isso é cultura. Agora, deixa eu perguntar para você, Jéssica, como é que foi a adaptação aos novos tempos? Que é o seguinte, você faz todo o seu atendimento, todo o seu processo, mas hoje vocês também, apesar de ser de operação, entender de dinheiro, falar de gestão, vocês passaram, principalmente o senhor e você em outro ponto, passaram a ter que entender muito de marketing digital e de mídia. Vocês estudaram muito. Como é que foi esse novo tempo de não estar presente na mídia, não vai fazer sucesso? Precisa ter um bom Instagram, no futuro precisa ter um YouTube, você precisa aparecer na internet. Como é que foi essa adaptação? Porque você já tinha um Instagram, que é a nossa vitrine, Friend Loja, mas me conta um pouquinho como é que é unir o seu ritmo de trabalho todos os dias e ter que ter o digital do seu lado toda hora. Então, pra mim foi novo, foi algo novo, porque é o que você fala sempre, a gente precisa de pessoas, não dá pra eu sozinha fazer, gravar, atender, e aí a gente entrou com uma social media, né, uma pessoa que fica o dia inteiro comigo, que grava, que faz o que a gente está ali vivendo no real e pro digital. E eu ter que gravar vídeos, né, de uma forma mais assertiva e ter que estudar sobre isso foi um pouco desafiador também, porque no começo eu não tinha muita paciência mesmo, porque eu queria atender, né, você quer fazer o que você gosta. Mas aos pouquinhos eu fui aprendendo, hoje em dia a gente já tá na nossa rotina, já tá no nosso planejamento, tudo tem que entrar no planejamento, né? A gente aprendeu isso também com você na mentoria, tudo tem que entrar no planejamento. E hoje a gente consegue tanto ter um retorno melhor, e sabe o que eu descobri? Que eu achava que as pacientes não iam gostar dessa coisa da exposição e tal, tinha muito esse receio de expor e tal, a gente tem todo um cuidado dentro do que é legal. Mas, Evandra, elas adoram, elas ficam chateadas se não filma elas e não postar. Ué, naquele dia me filmou, por que eu não apareci? Elas ficam olhando no story, né? Tipo assim, mas me filmou, cadê meu vídeo que eu não vi? Só mostrou da fulana. E hoje em dia já virou até assim, é divertido, porque elas já perguntam, vai filmar esse procedimento? Elas já vão preparadas para filmar também. Então, não só o meu atendimento, eu como profissional, mas os pacientes também acabaram entrando nessa, porque hoje é digital, eu aprendi isso na mentoria, não sobrevive sem digital, e todo mundo está engajado nisso, equipe, empresa, eu que estou atendendo, e até os pacientes entraram nessa também, então é muito legal. Você sabe olha só, existem pessoas que quebram rupturas sociais, né? O mais estridente hoje que a gente fala, todo mundo gosta, né, é que o foguete não dava ré até o Elon Musk vir e dar ré no foguete. Sim. Né? São coisas, o iPhone não funcionava, não existia o iPhone até 2009, não existiam as redes sociais do jeito que elas estão até 2016, 2017, a gente começou a entender 2018, começou a aparecer 19 para 2020, da pandemia explodiu. Não existia ao vivo na internet até 2016, que veio o Periscope. Não sei nem se vocês lembram, um aplicativo, o primeiro a fazer, olha só, era um aplicativo que não existe mais, foi o primeiro a fazer ao vivo, Periscope. Depois disso, e não faz muito tempo, o YouTube foi fazer o primeiro ao vivo no final de 2017 e era muito gambiarrado, não funcionava muito bem. O Instagram até 2019, até 2018 não tinha o Stories, só tinha a fonte máxima lá, o que fomentava não era os Reels, que não tinham Reels, não era vídeo, era imagem. Ou seja, o Instagram foi um aplicativo feito de imagem. Hoje a galera erra, o Instagram não é um aplicativo de imagem, de vídeo, ele é de toque, as pessoas querem movimentar, por isso que você tem que ter recurso e tem que ir mudando. O Silvio Santos, antes de morrer, ele deixou uma pegada esse ano que ninguém reparou, ele está trazendo os influencers para dentro do SBT. A Virgínia está fazendo o programa no SBT e metade da grade do SBT, correndo na frente de todas as TVs, é de influência. Enquanto as TVs convencional estão reclamando e batendo na internet. E hoje, quando você vê TV Oeste, TV Jovem Pan, funciona muito melhor na internet e está crescendo ponto a ponto do que no YouTube, batendo recorde de audiência. Então, quando você vê a mudança, você entende a mudança e você vai para a mudança, o negócio funciona, mas uma coisa é você entender e você tá na frente, igual eu também fico na frente das redes sociais, isso é importante. Mas olhar por trás também, Meta Ads, Google Ads, SEO, como é que foi, e essa parte é sua, que eu sei, como é que foi estudar a retaguarda? Você lembra do início que você ficava doido, cara? CPL, CPA, CAC? Não sabia nada do que era sigla, não sabia de nada disso, não sabia ver os índices, não sabia ver nada. Eu falei, cara, eu preciso fazer, como é que eu tô saindo desse mundo, entrando nesse, como é que eu vou entender toda essa estrutura? E, cara, foi uma batalha, assim, que foi até gostosa, porque
entender realmente o backstage desse cuidado tá entrelaçado com relação ao marketing também, porque a parte dela que eu falo para ela que é a parte mais fácil, que é só filmar, mas também assim tem a parte de entender os índices do que tá acontecendo. No início foi um pouco doloroso, cara, porque eu confesso que não é a minha área específica ali, mas como a gente tem que fazer tudo o tempo inteiro, a gente tem que aprender, cara, não teve jeito. Eu tive que aprender a estruturar, fazer para poder fazer os tráfegos pagos, para fazer os anúncios, para poder trazer mais pessoas dentro da estrutura que a gente realmente queria como público para dentro da empresa. Então tive que estudar persona, tive que estudar, por exemplo, o custo de clique por clique, tive que estudar se meus anúncios e meus criativos estavam sendo feitos de forma correta, se a gente estava usando os tipos de filmagem correto. Tudo isso foi bem doloroso, mas ao mesmo tempo foi legal, não foi um doloroso legal. Você sabe onde eu senti, quando você viu a evolução, que eu achei engraçado? Foi na segunda imersão que vocês foram, segunda vez. Eu quis fazer um teste com o Matheus, porque o Matheus percebeu o quanto ele tinha evoluído. Que na primeira vez o Matheus tava um primata no que tange ao digital, ele não entendia absolutamente nada. No segundo ele tava dando aula pra um monte de gente lá. Legal. Chamei Matheus, vem cá, vou te mostrar esse cara. O Matheus, não, cara, é assim, assim, assim. Aí eu fiquei rindo de longe, depois cheguei no Matheus, ei, Matheus, você tá dando aula do que é digital. Como é que é você crescer, avançar no conhecimento, né? Porque ser empreendedor é estudar, cara. Crescer e olhar onde você estava. Porque quando você conversa com as outras pessoas que não sabem um assunto que ficou tão comum pra você hoje, você fala, cara, eu tava naquela posição lá. Como é que foi lá? Você lembra desse episódio? Lembro. Pô, a gente foi trocar uma ideia com um rapaz que ele fazia alguma coisa relacionada a vans e viagens. Isso. E a gente começou a entrar numa estrutura de SEO. Eu falei, caraca, eu já sei só falar sobre isso tranquilo, já sei. Eu navego nesse oceano de uma forma muito tranquila, muito fluida. E você sabe o que foi bacana? E olha que legal, Jéssica, esse episódio, como você estava envolvida lá, você não percebeu com a gente. O Matheus bateu o olho no negócio do cara e falou, cara, mas seu negócio é bom demais, você não tá na internet. E o cara é resistente, né? Resistente. Não, meu negócio não é de internet, o Matheus tá maluco, cara. Você tem van, o Van tá no Rio de Janeiro, um local que é capital, um local turístico. Como é que você vai ser achado? Aí você tentando entender como é que ele vai ser achado. O cara ainda alugava as vans dele boca a boca. Isso não funciona, mas hoje você tem que ter um ponto. E é uma disruptura você ver o quanto você evoluiu, né? Nossa, demais, cara. É maravilhoso você ver de onde você saiu e onde você tá. E mais do que isso, cara, eu digo pra todo mundo, cara, é comemorar os pequenos detalhes, porque às vezes a gente não tem a percepção clara de onde a gente tá. A gente só enxerga talvez o problema, mas a gente não consegue enxergar de onde a gente saiu. E a gente não consegue perceber o nível de motivação que é, cara. Maravilhoso você sair de um ponto 0 para chegar de 0 a 100, você já tá no ponto 10. Só que no ponto 10 a pessoa só olha pelo pote meio vazio. Ela não consegue ter a percepção clara de onde ela saiu. E quando a gente vai entendendo esse processo, que a caminhada é lenta, mas ela é progressiva, pô, mano, é maravilhoso. Eu sei que hoje o meu conhecimento é baixo em relação ao que eu quero, mas eu sei que eu já evolui bastante. Eu tô muito satisfeito com isso, cara. Muito de verdade. Existe uma jornada, fala. E sabe uma coisa que eu, assim, né, no começo também resisti. Acho que tudo que é novo, a gente dá uma resistência no começo, até engrenar. No começo eu também resisti um pouco a essa questão dos vídeos e tal, tipo digital, porque queria muito estar ali atendendo. Mas sabe uma coisa que eu linkei com o meu atendimento e que faz todo sentido? E assim, Deus, ele sempre vai iluminando, né, a nossa mente, vai colocando pessoas, colocando profetas, como a Tati. Várias vezes Deus usou a Tati para confirmar. Até quando o Matheus foi sair da Marinha, poucos dias antes, acabou que nesse ponto eu não consegui falar, mas Deus usou ela como profeta também para falar com a gente. E nesse assunto também. Porque o que a gente trabalha, o que é a essência do nosso atendimento? Deixar as pessoas mais harmonizadas, mais bonitas. E o que o social precisa? Você tá bem para estar aparecendo ali. Não tem como hoje você tá literalmente colocando o seu rosto o tempo inteiro ali, sendo a cara de alguma coisa, se você não tá bem. Então, estar alinhado ao crescimento nos faz crescer também na essência da nossa empresa, que é o quê? Embelezar, harmonizar. Isso acabou me chamando muita atenção também, porque não é só sobre o que eu tô vivendo, mas sobre outras pessoas, outros empreendedores que estão indo também, estão entendendo que precisam estar no social, na mídia, né? E precisam estar ali presentes, e essas pessoas precisam estar bem. Então isso também fala muito sobre o meu trabalho. E aí tudo vai numa engrenagem, se encontrando. E é exatamente isso que você fala muito sobre ecossistema, sobre as pessoas estarem conectadas e cada um poder contribuir com o outro. E mais legal que isso, Evandro, é ver que tem pessoas, pequenos empreendedores que buscam ajuda com a gente. E assim, da onde a gente imaginava que nunca poderia sair uma informação legal para poder ajudar outra pessoa, o pouco de informação que a gente já consegue dominar já é o suficiente para poder a gente ajudar outros empreendedores, ajudar outras pessoas que, caraca, pô, aquele vídeo ficou legal, como é que você fez? Poxa, como é que você tem visto o crescimento da sua empresa? Como é que tá acontecendo as coisas? Qual volume de... Pô, você investe quanto? Quanto que esse volume retorna? Então, quando a gente consegue ver essas pessoas buscando com a gente, com pequenas referências para crescimento,
motiva a gente também a estar continuar buscando esse crescimento contínuo. E o legal, e nesse mundo nosso, Jéssica, que a gente vê muito, Matheus, a gente vê muito uma frase que é frase dos operações especiais, né? Diz assim, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Hoje em dia o que tem de porcaria, ainda mais no campo da estética, que chega, não é só porcaria por ser porcaria. Né? No meu caso, a gente dá treinamento aqui em Alphaville para empresários. Aqui, se você ouvir uma groselha de alguém, você vai absorver conhecimento errado. Mas no seu campo, se você vai num profissional errado, você não absorve só conhecimento. Ele está injetando coisa em você, ele está mexendo com a sua saúde. E hoje as pessoas... E é uma relação que quem consome não entende e muitas das vezes quem presta o serviço também não entendeu. O barato sai muito caro, então a qualidade tem um preço, os produtos têm um preço, o treinamento da pessoa tem um preço. Eu fiz um vídeo, cara, que foi super interessante, que eu tomei uma lapada de alguns enfermeiros lá na sua região, do Nordeste, lá que eu amo também. Os caras me bateram, não, desculpa, foi do Piauí. Foi a Universidade Federal do Piauí, os alunos que estudam lá desceram a marreta, mas não entenderam o que eu falei. Eu falei o seguinte, o médico necessariamente, obrigatoriamente, tem que ganhar mais que o enfermeiro. Sim. E um enfermeiro necessariamente tem que ganhar mais que um técnico de enfermagem. Sim. Por quê? Um técnico de enfermagem pega e paga X e nessa curva de tempo e dinheiro ele teve um conhecimento. O enfermeiro paga X2 e o tempo de curva de aprendizado e investimento nele, que ele teve que pagar nele, é muito. Maior. Um médico é muito tempo de curva de aprendizado. E quando você pega profissionais de estética, não muda. Você pega um profissional que faz um cursinho lá e começa a aplicar. Agora, essa curva de trabalho que você vai tendo de estudo, que você falou aí, que não é só gravar vídeo, não é só atender, é estudar sempre. É estudo, estudo. Olha a quantidade de dinheiro que bons profissionais igual você colocam e investem no próprio profissional para dar retorno. E você começa também a ter muito cuidado com o material. E existe a diferença entre o material melhor, que é mais caro, e o material pior, né? Sim. Como é que é essa relação hoje, Jéssica, de você conseguir acertar o ticket médio? Um papo bem mesmo de empreendedor, porque se você não cobrar bem, você não consegue atender bem. Conforme foi evoluindo a sua qualidade, que foi evoluindo o valor que você coloca no seu serviço, teve boa recepção? Os clientes entenderam? Como é que funcionou isso? Sim, teve boa recepção. Tanto que os mesmos pacientes que eu atendi antes, eles foram percebendo minha evolução, e eu tenho pacientes que são fidelizados, que estavam comigo, como eu te falei, lá em 2017 e estão comigo hoje. E o ticket subiu e eles continuam, mas eles entendem o investimento que é feito. Então, o produto é bom, está investindo em conhecimento, eles veem que a gente está sempre crescendo, estudando. E quando a gente saiu de um patamar, né, de cobrar um ticket menor e passou a cobrar um ticket maior, tudo mudou, tudo cresceu. E os pacientes, os que estavam ali realmente, que entendem que isso ali teve um investimento por trás para poder chegar numa qualidade melhor, permanecem, e outros vão vindo também. Mas muito público, algum público é novo e algum público ele acompanhou. E você existe esse caso de pacientes seus que fidelizaram com você, que vieram de outros lugares que não gostaram da qualidade do atendimento, não gostaram da qualidade? Tem muita gente aparecendo nesse campo? Muito. Tem determinados procedimentos, eu vou te dizer assim, quando eu comecei assim a firmar mais na parte da harmonização, 70% do meu público já tinha feito com alguém e estava insatisfeito. E eu tenho casos de pacientes que fizeram algum procedimento comigo e aí foram correr preço, realmente por preço menor foi fazer atendimento com outra pessoa, e teve até um dia que foi muito engraçado assim, trágico, né, como se não fosse trágico, e a paciente voltou falando assim, olha, eu fiz e eu me arrependi, e eu vi um vídeo que você gravou explicando aquilo dali que estava errado, e quando eu assisti o vídeo eu pensei, aconteceu comigo, que foi um vídeo que a gente falou sobre reconstituição de toxina, que profissionais, para conseguirem baratear, eles diminuem a qualidade do produto. E aí não vai dar um resultado. E a gente trabalha com... E você tem problema, eu acho que com certeza eu vou perguntar, mas é quase uma pergunta retórica, sobre correção, de parecer cagada na sua mão. Você fala, puta, mano, o pessoal fez muita cagada. Porque o pessoal tá ficando... Galera, parece que eu tô exagerando, ou tô criando hipérboles, mas não tô. O pessoal tá ficando torto. Tá. Porque assim... Você vê, eu cheguei a ver a harmonização facial, nem eu entendi porque um lado fica diferente do outro, ou a pessoa não tem um resultado, ou tem um processo inflamatório, ou tem uma sequência de coisas que a pessoa não estava preparada. Acontece muito de você ter que... Porque carro tudo bem, né? Você bate o carro, corrige errado, leva todo lugar para reparar, mas a gente está falando de estética. Acontece isso muito com você?
Acontece, chega muito, até por conta disso, né? O conceito de harmonização, ele foi se perdendo. E aí as pessoas foram indo pro exagero, e existiu esse crescimento do exagero na harmonização. E perde o sentido. Se harmonizar, a gente entende que é justamente você devolver os próprios traços da pessoa, é melhorar o que você já tem de bom. Não é transformar a pessoa em outra pessoa, mas existiu muito esse conceito, né? Sabe uma coisa que mexeu muito com essa questão da autoimagem das pessoas? As pessoas estão emocionalmente com problemas, né? As pessoas estão emocionalmente baixa, com emocional baixo. Então ela quer compensar isso se sentindo bem muitas vezes no externo. E aí é aí que entra o nosso diferencial. A gente acredita na beleza com propósito e na harmonia natural. O que a gente trata, né, no nosso paciente? Trazer de volta os próprios traços dele, a gente reconstruir o que ele tem de bom. A gente ir nessa naturalidade e sempre acreditando que existe um propósito nisso, que aquilo dali é realmente o que a pessoa merece viver. O Senhor deixou pra gente o melhor dessa terra. A palavra diz que o coração alegre aperfeiçoa o rosto, né? Quando você tá bem, quando seu coração, seu emocional, tudo tá bem, isso é refletido no seu rosto. E quando a gente traz esse propósito e ancora isso na questão da estética, aí tudo fluiu, aí não é mais só estética por estética, né? Existe um propósito por trás disso. E com delicadeza, com elegância, com sutileza, fazendo aquilo que a gente acredita, né? Que é trazer beleza com propósito. E não essas maluquices que o pessoal faz por aí. Então vem muita gente pra gente que já foi em outro lugar e sente a diferença. Galera, olha só. O que a gente viu aqui hoje? A gente viu, nossa, a gente vai inaugurar o nosso podcast lá, vai ficar bom, né, filho? Vai, esse pessoal fala aí. A Luana, a gente vai ter que colocar um troféu da Luana, da Jéssica e da Gisele, que a Gi foi um sarro. E a Gi, uma oportunidade incrível. A Gi veio do Acre e hoje é dono de uma loja gigante que vocês vão ver no episódio, vou repetir, vou deixar no card, vou deixar no link aqui, aonde ela tomou uma posição completamente diferente. Você vai se apaixonar. Quando a gente chegou lá, o balcão, ela é braba, as minas que atendem, tudo braba, tudo mulher. Quando a gente foi lá pra trás pra ver quem faz a retípica suja de graxa, umas princesinhas sujas de graxa. Ou seja, as mulheres fazendo retípica, trabalho predominantemente masculino. E a retaguarda você vai gostar. Todo mundo assembleando, cara. Lá na frente as meninas tendo que ser convertidas e lá atrás o Espírito Santo pegando fogo. Você entra, a luz tá até piscando lá e todo mundo sapateando em cima do negócio. Um dos setores mais produtivos lá da empresa. E quando você pega essa história e a gente vem com a Jéssica, a gente vê que é possível. Então, repara todos os episódios, todo mundo falando sobre desafio, assumir risco, gestão financeira, gestão operacional da companhia, gestão de pessoas, marketing digital para todas elas, para todo mundo. Todos vivem de internet também, apesar de ter um negócio físico, e vendas. Quem não vende não tá em lugar nenhum. Então a gente vai fazer o seguinte, quero agradecer a Jéssica, agradecer o Matheus. A gente tem um mantra aqui, cara, vocês dois vão ter que fazer, que é obrigado. Vocês são ente modificadores da vida das pessoas. A gente impulsiona pessoas com o nosso sucesso. Com as quedas também, né? Costumo dizer assim, quando você tiver que ouvir alguém, você tiver que ter bons mentores na vida, galera. É verdade. Ouça quem subiu, caiu e subiu de novo. Não ouça o primeiro hype. Esse é ruim. Porque a galera pegou o hype do digital em 2020 e subiu. Eles não tiveram a oportunidade de cair ainda. Quem não teve a oportunidade de cair, fica um pouquinho... Boas pessoas, bons corações... Sim. Mas ainda estão na curva de aprendizado, ainda estão um pouquinho de ímpio, de orgulho, de soberbo. Isso é natural do ser humano antes de Deus colocar no deserto e antes de passar pelo deserto e subir de novo. Então, ouvir quem está no topo, desceu e subiu de novo, isso aí não tem preço. Então, o que eu quero? Deixa uma mensagem final aí, Matheus, para os empreendedores, sobretudo você que teve a coragem, a sua missão é muito importante, que você teve a coragem de sair do serviço público. Então, cara, é coragem, não tem jeito, é coragem. Um versículo da Bíblia que eu trago pra minha vida, cara, é Mateus 6,33. Buscar o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, tudo que a gente faz com relação ao verdadeiro propósito, quando as pessoas entendem, Deus acrescenta tudo, cara, o caminho fica mais fácil, as decisões, quando Deus está no controle de tudo, ficam mais fáceis. Mas o primeiro passo de tudo isso, cara, é entender que tem que ser a coragem. Tem que ser a coragem. O romper, ele necessita de um primeiro passo, e é a coragem. Sair do abismo do medo. Então, quando você percebe que tem alguma coisa pra te travar, cara, coloca Deus na frente, que ele vai trazer realmente ali o benefício da coragem, o primeiro passo de romper. O restante Deus vai colocando no caminho. Pesou isso, hein? O Matheus é forte, galera. Ele teve a coragem de sair do serviço público e encarar a iniciativa privada. O nome disso é Deixa o Desconforto Agir. O desconforto vai fazer você ficar grande, tá? Jéssica, manda aquela mensagem para todas as empreendedoras brasileiras e as meninas que às vezes têm, e para os meninos também, né, que têm receio de fazer o seu próprio negócio e confiar em você mesmo, que eu sei que você confia muito em você. A gente, como o Matheus falou, né, a gente confia na gente, a gente tem que se preparar, tem que estudar sempre, não acaba nunca, não diminui nunca, né, eu aprendi com o Evandro também.
A gente está sempre estudando, crescendo, vai para frente, vai cair às vezes, mas a palavra também diz que o justo, para cada uma vez que ele cair, ele vai se levantar 7 vezes. Então, assim, cair faz parte, levantar é obrigatório. Então, vamos que vamos, não desiste. Fé, Deus sempre na frente e muito trabalho que faz parte. É uma receita perfeita. Acreditar, colocar Deus na frente e mão na massa. Legal, galera. Ó, eu vou deixar aqui embaixo as redes sociais do Matheus, da Jéssica. Vou deixar o contrato da clínica, você que quer atender. Ela atende no Rio de Janeiro, ela atende aqui em São Paulo. E tem muita coisa pra gente começar. Então se inscreva no canal, dá uma curtida, deixa seu like, deixa seu comentário aqui. E tem muito mais episódio vindo pela frente, cada um mais engraçado que o outro. A gente vai correr o Brasil. Eu e o meu videomaker aqui, a gente vai ter que acabar rodando o Brasil inteiro pra ir nas empresas e conhecer cada um do meu projeto dos Calinha. Todos que estão aqui estão no meu projeto de mentoria. Cada um que estão aqui são meus amigos. Cada um que estão aqui são uma nova história. Que a gente vai contar a história daqui a um tempo, tá? Vocês vão ver como é que a história mudou.